Pedra líquida. Essa massa cinzenta incompreensível parece um tapete de pedras ou um papel de parede líquido. Na verdade, esta é uma tecnologia especial que combina migalhas de pedra natural, mas não querem gastar muito. O piso feito de pedra pode facilmente ser também uma parede, já que a pedra fica firmemente presa a superfícies verticais. Outra vantagem é a durabilidade e a resistência à umidade. Bem, e a aparência sólida, é claro. Pedras falsas. Já que estamos falando de pedras naturais, vamos falar também sobre as falsas. Uma camada uniforme de cimento é aplicada a uma parede e então um molde especial com o desenho de pedras é aplicado sobre ele. Parece com aqueles brinquedos infantis para areia, só que para adultos e com concreto. Depois que as pedras falsas estão bem secas, elas podem ser trabalhadas e pintadas, transformando-as em uma verdadeira obra de alvenaria. Bobina para concreto. Em alguns países, para nivelar grandes áreas de concreto, são usadas enormes bobinas automáticas que podem ser da largura da estrada. Esta bobina é segurada e direcionada pelos trabalhadores. Ao contrário de qualquer outro dispositivo grande, ela permite nivelar até mesmo áreas localizadas em planos inclinados. Imagine toda uma máquina de nivelar passando em uma colina. Não é uma ideia muito boa, certo? A propósito, esta tecnologia pode ser usada para criar meios fios. A arte de aplicar tijolos. O tijolo é um material muito mais original do que você imagina. Além de construir casas, também é possível criar engenhocas arquitetônicas realmente bonitas com eles. Tudo o que é necessário são mãos, habilidades de construção e a capacidade de trabalhar com o material. Colunas curvas é fácil, e se a princípio parece que não há nada diferente nisso, então veja como essas colunas se transformam em um belo arco. Para dizer a verdade, é um mistério para nós como este mestre dos tijolos consegue construir essa estrutura e não ter medo que ela desmorone. Asfalto vermelho. As ciclovias na Holanda são vermelhas e, portanto, parece um tapete vermelho para os ciclistas. E embora não haja paparazzis e fãs entusiasmados por perto, essa parte da estrada merece uma atenção especial. Afinal, essa não é apenas uma superfície pintada. Na verdade, esta é uma camada espessa e lisa de asfalto vermelho. E não há nada complicado em sua aplicação. 4 máquinas se locomovem ao longo da rua. 2 com asfalto vermelho para ciclovias, 2 com asfalto preto para a estrada. Rápido e bonito. Na mesma noite, as novas marcações são feitas no asfalto fresco e no dia seguinte todos podem usar a nova via. Pavimento absorvente. Quando você ouve falar em asfalto do futuro, você provavelmente pensa em algo de plástico, neon e até mesmo capaz de voar. No entanto, o asfalto do futuro já existe hoje em dia e não tem nada a ver com o que acabamos de descrever. Este pavimento inovador bebe líquidos. Não literalmente, é claro. Este asfalto ultramoderno absorve a água como uma esponja, devido à sua estrutura porosa. A água que cai nele instantaneamente escoa através do revestimento e vai para dentro de um recipiente especial. Não há mais poças que você precisa pular. Toda a água é absorvida pelo asfalto. Durante os testes, um pequeno trecho de uma nova estrada engoliu 4.000 litros de água em 60 segundos, ou seja, o volume de um caminhão de concreto inteiro. Fixação de tijolos. Para fixar os tijolos uns aos outros, normalmente é usada uma mistura especial, mas já pensou em usar uma espuma que leva apenas 3 minutos para juntar firmemente até mesmo os maiores blocos? Além disso, são necessárias apenas 2 tiras estreitas ao longo de todo o comprimento do tijolo para garantir a resistência da construção a custos muito baixos. É muito conveniente, não acham? Castelo medieval. No meio das florestas francesas se encontra um curioso experimento arqueológico e histórico. Equipes de pedreiros, carpinteiros, ferreiros, fabricantes de telhas e trabalhadores de outros campos estão construindo passo a passo um castelo medieval chamado Guédelon. A construção está sendo feita usando apenas as ferramentas, materiais e tecnologias que existiam na Idade Média. As pedras minadas na pedreira que se encontra por perto são transportadas em carroças a
cavalo e elevadas com a ajuda de antigas rodas de madeira. As cordas são feitas de cânhamo e, em vez do cimento moderno, é usada uma solução de cal e areia. Não há eletricidade nem guindastes de construção. Apesar das extremas condições de trabalho, metade do castelo já foi construído. Nos próximos anos, os trabalhadores irão continuar a construir os muros e as torres, e os carpinteiros vão cobrir os telhados. Espera-se que a construção do castelo de Guédelon seja concluída nos próximos 10 anos. Essas pessoas são realmente impressionantes. O Partenon de livros. O Partenon de livros, criado pela artista argentina de 74 anos de idade, Marta Manujin, foi o centro das atenções da exposição de arte contemporânea documentada na cidade alemã de Kassel. A instalação de 100.000 obras que já foram proibidas retrata a luta contra a censura e a perseguição sofrida por escritores em diferentes países. Para criar esta composição, a artista recrutou estudantes da Universidade de Kassel, que ajudaram a compilar uma lista de 170 publicações proibidas e coletar mais de 100.000 cópias destes livros com a população alemã. O templo é composto de tubos de metal cobertos com filme de plástico transparente que fixam os livros. O Partenon de livros ficou em exibição até 17 de setembro de 2017, quando a estrutura foi desmontada e os livros distribuídos à população. Pavimentação falsa. O concreto tem muito mais usos do que você imagina. Por exemplo, se necessário, ele pode fazer o papel de um tijolo. Sim, você já viu isso. Mas e um caminho inteiro de tijolos? É extremamente simples. Uma equipe de pedreiros prepara uma base sólida de metal na qual o concreto é derramado. Depois, basta deixar a superfície lisa, aplicar um estêncil e o resto é muito fácil. Sim, esses caras estão literalmente pintando tijolos no concreto, manualmente. Pode soar estranho, mas é uma tecnologia realmente incrível. Você seria capaz de distinguir um caminho desses de um de tijolos de verdade? Caminho de cascalho. Caminhos de cascalho são lindos, especialmente em parques, não é mesmo? No entanto, eles não são convenientes e podem ser um obstáculo para as pessoas com sapatos com saltos, bem como pessoas com carrinhos ou cadeiras de rodas que podem acabar ficando atoladas nele. Para evitar esse problema, é possível usar um sistema de fixação especial, semelhante aos favos de mel das abelhas. Essa malha forte é resistente às mudanças de temperatura e é capaz de suportar o peso de um automóvel sem ser danificado. Ela pode aguentar o peso de alguns carros e, por isso, pode ser usada como cobertura em áreas de tráfego de veículos. Construção de arcos. Não, o que você está vendo não é um Lego gigante da vida real. Estes grandes blocos de concreto com saliências e depressões são conectados de acordo com o princípio usado nos tempos antigos para a construção de aquedutos romanos. É difícil de acreditar, mas as peças do arco se sustentam sem argamassa. Nenhuma gota de cimento é usada. Essa tecnologia, combinada com pessoas especialmente treinadas para a construção de tais estruturas, permite reduzir o tempo total da obra em quase 90%. O mais interessante é que esses arcos são resistentes a terremotos e também a outros desastres naturais, como tornados e furacões, por exemplo. Porém, o mais impressionante é que, se necessário, toda a estrutura pode ser simplesmente desmontada e depois remontada. Parece que estávamos errados. Isso aqui é um Lego, sim. Teto frio. Em países em que o sol intenso pode fazer a temperatura interna das casas ficarem extremamente altas, o chamado teto frio é uma necessidade. Para fazer este teto são usados vasos de argila cobertos de cimento. Eles cobrem toda a superfície do telhado. Os azulejos brancos dão um efeito especial e literalmente repelem o calor. A tecnologia do teto frio foi demonstrada no âmbito do projeto Cool Roof and Passive Ventilation. Apesar de que a diferença de temperatura entre o uso desse revestimento multicamadas e sem ele é de apenas 1,5 graus, em algumas situações até mesmo algo tão pequeno pode fazer a diferença. Azulejo feito à mão.
A técnica para fazer azulejos multicoloridos de cimento não é algo novo. Todos os segredos dessa arte são passados de geração em geração como uma relíquia familiar. Esses azulejos não são pintados por fora, eles são feitos de cimento branco e pintados com corantes naturais. Os ladrilhos acabados passam por uma prensa hidráulica e não são queimados como ocorre nas produções das grandes fábricas. Eles são completamente não residuais e, portanto, seguros para o ambiente. Isso sem dizer que são incrivelmente lindos.